Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Eu demoro, né? Mas eu sempre apareço, de vez em quando é bom. Eu hoje vim falar de um assunto que às vezes é muito polêmico, assim, pelo menos entre algumas pessoas, né? É sobre lidar com as situações em que vivemos. Como assim? Por exemplo, a gente tem que aprender a lidar com as situações quando a gente está empregado ou desempregado, quando a gente pode ou não pode ter as coisas. Mas como assim? É porque tem muita gente que se desespera quando está desempregado por conta das contas que há de vir, né? Por muitas outras coisas, por muitos vários motivos. Então, o que eu digo sobre isso é que a primeira coisa que a gente deve fazer é eliminar certos gastos que a gente tinha, né, quando estava empregada e os que a gente pode vir a ter enquanto está desempregada. Por quê? Por exemplo, tem muitos supérfluos, né? Às vezes que a gente tem. Se a gente tem internet, vamos cortar. Se a gente tem uma Netflix ou alguma conta que pode cortar, a gente vai cortando. Porque o principal do ser humano é o quê? A alimentação. Vamos focar na alimentação. Pagar as contas que tem que pagar e gastar só aquilo que está ao nosso alcance. Porque a alimentação, gente, a gente pode, por exemplo, se hoje você tem dinheiro para comprar uma carne, ótimo. Se não tem, come sem carne, né? Antigamente as pessoas só comiam carne fim de semana, né? Hoje em dia as pessoas, se não comer carne, fica nervoso, fica preocupado, fica triste, fica se lamentando. Então, muitas pessoas não sabem o que é passar dificuldades e quando falta alguma coisa já acha que o mundo acabou, aí começa a ficar triste, aí entra em depressão. Então, gente, muitas vezes a nossa alegria é a gente que faz. São pequenos detalhes que a gente pode tornar grandes, entendeu? E assim, coisas fúteis e simples que a gente pode viver sem e muitas vezes a gente só fica com muita coisa desnecessária, não é isso? Por exemplo, tem gente que toda semana faz cabelo, toda semana faz unha, toda semana compra roupa. Então já vai cortando esses gastos, não é isso? Então quer dizer, tem tanta gente que só compra roupas de ano em ano ou quando vai numa festa e nem sempre em todas as festas que vai compra roupa, né? Porque roupa dura muito, né? Então a gente pode substituir, né? Um casaco ou um blazer para botar por cima do vestido que você já foi em outra festa. Então, quer dizer, não há motivo para a pessoa ficar desesperada, para a pessoa ficar triste porque faltou uma carne ou faltou um legumes, né? Hoje você não tem uma carne, mas tem um legumes, ótimo, né? Não tem uma carne, mas tem um ovo, tem uma salsicha, né? Tem uma saladinha. E se não tiver também, tem o arroz e o feijão, ótimo. O importante é não morrer de fome, não é isso? O importante é não morrer de fome. As pessoas hoje estão se acostumando muito com o ostentar, ou ter demais, ou estragar, ou desperdiçar. Aí não estão acostumados em eliminar gastos desnecessários, né? Porque a gente passa por dificuldades, mas há altos e baixos na vida de todo mundo. Hoje você não tem um café, faz um chá. Não tem problema, não vai morrer por causa disso, né? Não, eu vou contar uma história baseada na minha vida mesmo, na vida da minha família. Eu lembro que a minha mãe falava que às vezes tinha situações tão precárias na vida da família dela, que a minha avó uma vez cortou um ovo cozido para 7 filhos. E ela se compadeceu, né, daquilo, porque ela cortou para todos os filhos e ficou sem nada. Então a minha tia deu um pedacinho do dela e a minha mãe deu um pedacinho do dela para que a minha avó não ficasse sem comer um pedacinho de ovo. Então vocês vejam, né, a partilha, o amor, como que dá para todo mundo. Você hoje come um prato cheio, não deu para comer amanhã, come meio prato. O importante é comer, né? É se acostumar com as situações difíceis,
né, da vida. Muitas vezes, quando na minha infância, eu não passei muita dificuldade, mas os meus irmãos passaram. Então, a minha mãe falou uma vez que muitas vezes botou os meus irmãos para dormir só com um copo de água com açúcar, porque não tinha outra coisa para dar para eles. E eles cresceram, né, são cidadãos de bem, hoje tem o pão de cada dia para os seus filhos, né, graças a Deus não nos falta, e não morreram por causa disso, não tem sequela, não tem traumas, né, assim como também quantas palmadas levaram, não tem trauma, não tem sequelas. Eu acho que é a forma de abordar cada situação, não é isso? E a minha mãe mesmo falava assim, que antigamente ela só tinha um vestidinho para vestir, hoje ela tem vários. Então são degraus da nossa vida que hoje a gente está em situação ruim, amanhã pode estar em situações boas. Basta a gente saber viver com cada situação e agradecer, ser sempre grato a Deus, porque a gente tendo saúde, o resto a gente conquista, né? Então, assim como minha mãe passou dificuldades, hoje ela ajuda muitas pessoas que passam dificuldade, né? E eu acho que tudo vem do amor, é um ajudar o outro, é o compartilhar, né? Muitas vezes ela dizia assim, vai lá levar isso aqui na casa da vizinha, que ela está passando por dificuldade, a gente ia, a gente era pequenininha, a gente ia e levava. Então a gente se preocupava com o vizinho quando não tinha as coisas. Hoje em dia as pessoas pouco se importam com os outros, né? Às vezes do lado tem alguém passando necessidade e a gente não sabe e joga fora um pão duro, que pode muitas vezes dar para alguém fazer torrada. Não se joga pão fora. Se faz torrada, se faz farinha de rosca, tudo se aproveita. Não se joga roupas usadas fora, se dá para alguém que não tem, e muitos jogam fora, não procura saber se tem alguém que precisa, né? Isso tudo é desperdício desnecessário. Sua gaveta está cheia e você não procura ver quem está precisando para dar aquelas roupas que você não usa mais, que está guardada. Então, gente, vamos olhar mais pelo próximo, né? Vamos aprender a viver com o necessário. Se você tem um pé, né? Tudo bem, não estou discordando de quem quer comprar 10 ou 20 pares de sapatos. Mas se você só tem um pé para usar sapatos, para que usar tantos? Acaba nem usando, comprando tantos sapatos e acaba não usando. E acaba ressecando e indo para o lixo. E muitas vezes você joga fora e não dá para aquele que não tem. Não é isso? Então vamos procurar ter mais amor ao próximo, que é isso que o mundo está precisando. E a gente saber lidar com a situação. Hoje você faz um arroz com alho. Amanhã você não tem o alho? Faz com água e sal. Vai ser a mesma coisa, a mesma comida. Não precisa se lastimar, não precisa ficar triste, não precisa se desesperar porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. As lamúrias, as reclamações são louvor ao encardido. Agradeça, louve a Deus e não ao encardido, né? Então tudo isso só atrai o quê? As lamúrias, as reclamações só traz doença, só traz depressão, só faz mal à tua saúde. Então, no lugar de reclamar, pare e louve, agradeça, não reclame. Louve a Deus, agradeça cada minuto da sua vida, que já é um motivo de agradecimento. Entendeu, gente? Muitas vezes, eu me lembro que muitas vezes eu também lavava o coador de café para usar outra vez. E por que não? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, então nunca passou por dificuldade. Então, a gente tem que aprender, né? Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu terei, né? Então a gente tem que ter pensamentos positivos para atrair coisas positivas, né? Hoje você pode comer uma lasanha. Não se desespere se amanhã não pode. Amanhã você pode comer um ovo com farinha ou um ovo com arroz. Delícia, por que não? Para quem não tem, é muita coisa. Enquanto muitos estão jogando fora aí as comidas, muitos estão passando fome. Então, não só perto da gente, como longe. Agora eu digo, é triste ver restaurantes jogando comidas fora, enquanto muitos estão passando fome. Então, vamos saber aproveitar as coisas? É isso que eu digo. Aproveite e aprenda a viver
com cada situação. Beijos a todos vocês.